Meu irmão, tudo na vida da gente é debaixo de luta, de guerra, de prova, de aflição, de desprezo. E muitas vezes as pessoas acham assim, poxa, né, eu sirvo a Deus, vai dar tudo certo. E não é bem assim. As pessoas pregam uma palavra que não existe. A palavra de Deus, ela diz que aqui nesse mundo nós teríamos aflições. A palavra diz que o Senhor, ele escolheu a Davi. Mas Davi, ele era desprezado pelo seu pai, pelos seus irmãos. Ele era um menino que era deixado de lado. Enquanto seus irmãos estavam sentados à mesa, ele estava lá no pasto, olhando e cuidando das ovelhas do seu pai. A palavra diz que quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, ele olhou para aqueles homens fortes e já começou a olhar pela aparência. E o Senhor falou: olha, não atente para a aparência, porque eu vejo o coração do homem, eu não vejo a aparência. Samuel. E o ser humano, ele é assim, ele olha para a aparência e é isso, e a pessoa tem dinheiro, tem condição. A palavra diz que quando Davi, ele chega para lutar contra o gigante, diz que o filisteu, que é o gigante, ele olha para Davi e despreza Davi. Porque Davi, ele era ruivo, ele era jovem ainda e despreza ele. Então ele passou por muito desprezo. A palavra diz que ele ajudou a Nabal, os pastores de Nabal ali, quando ele precisou de Nabal, que ele estava passando necessidade, mantimento, alimento. Nabal diz assim para ele: quem é Davi? Então, meus irmãos, é um caminho apertado para você alcançar as promessas de Deus, e não vai ser fácil. Só que eu vejo algo que Davi fazia sempre. Ele poderia falar: olha, eu venci o leão, o urso, mas não, ele falou assim: ó, eu vou a ti, no nome do Senhor dos Exércitos. Ele sempre colocava o Senhor em primeiro lugar. Ele sempre louvava o nome do Senhor. Então ele se alegrava, né, em engrandecer o nome do Senhor. Então nós temos que fazer isso na nossa vida. Independente da luta, das humilhações, do desprezo, a gente tem que agradecer a Deus e engrandecer o seu nome. A palavra diz que Deus era com Davi e sempre dava vitória para ele. E assim não será diferente na nossa vida. Enquanto nós colocarmos Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, na frente das nossas batalhas, nós venceremos. Mas não é fácil, irmãos. É debaixo de luta, de humilhação, de desprezo. Pode ser que você tenha passado desprezo, tantas coisas na sua vida, e você esteja até desanimado, mas saiba que Deus, Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, você vencerá. Porque assim, muitas vezes a gente olha para cá, olha para lá e não vê uma saída. Quantas vezes Davi se sentiu cercado por todos os lados e ele não via saída. Mas quando ele olhou para o Senhor, a palavra diz em Salmo 121: de onde me virá o socorro? E logo depois já diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós temos que ter essa certeza na nossa vida. Passamos por prova, não é fácil, tudo é lutado, guerreado. Passamos por desprezo, as pessoas olham pela aparência, olham pelo que nós temos. Mas quando nós colocamos Deus na frente, a vitória é certa. Então hoje essa palavra vem dizer pra gente: não desista, não desanime. Saiba que é luta, é guerra. Sabe, a gente temos que trabalhar. Passamos por um convívio difícil, às vezes dentro de uma empresa, às vezes dentro de um convívio familiar, às vezes numa sociedade, sabe, que olha pela aparência. Mas nós temos que ter certeza que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a vitória é garantida. Então saiba, do mesmo jeito que Deus exaltou a cabeça de Davi, que Deus deu vitória para Davi ali, independente se ele era ruivo, se ele era alto, se ele era baixo, se ele era novo, se ele era velho, se era homem de guerra, o Senhor deu vitória para ele.
E o Senhor que mandou ungir a Davi, que falou que ele seria rei, ele foi rei. Então, irmãos, você nasceu para reinar. Não abaixe a sua cabeça. Porque se Deus falou que você vai reinar, independente do que está acontecendo na sua vida. Então essa é a palavra que Deus traz hoje para nós. É guerra, é luta. Nós lutamos de pé, trabalhamos, fazemos as nossas partes, né? Trabalhamos, lutamos, buscamos, mas é de joelho que nós temos a certeza da nossa vitória. É orando, é colocando o Senhor na frente. E meus irmãos, para finalizar essa palavra, pela humildade de Davi e por Davi sempre colocar Deus em primeiro lugar, não na força do seu braço ele confiava, mas em Deus, Davi venceu o gigante, venceu o urso, o leão, venceu batalhas, se tornou rei, calou a boca de muitos, porque Deus era com Davi. Deus mostrou que independente da aparência do que for, Deus estava com Davi. E hoje Davi é um homem que é falado em todos os lugares do mundo. Um homem que foi rei, que venceu batalhas, que venceu o gigante, que foi um homem misericordioso, por mais que ele falhou, sim, mas ele teve o rei nas suas mãos, rei Saul, para matar, e não matou, não tocou no ungido do Senhor, usou de benevolência e foi atrás daqueles muitas vezes que estavam desprezados e ajudou. Então, meus irmãos, saiba em nome do Senhor Jesus hoje, coloque Deus em primeiro lugar, você será vitorioso. Vai ser com luta, com guerra, com aflição, com desprezo, mas você vai ser vitorioso, vitoriosa, no nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra, guarde ela bem no seu coração e saiba, Deus te ama e você será vitorioso, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom dia.